Tem uma tensão agora em relação aos Estados Unidos, à OTAN. A OTAN convidou formalmente a Finlândia e a Suécia e a Turquia reverteu aí o veto de entrada dos países. Esse novo documento da aliança considerou a Rússia e a China como uma ameaça. A aliança militar anunciou em Madrid um novo conceito estratégico da organização. O último havia sido elaborado em 2010. Sobre a entrada dos países na aliança, nós vamos conversar com Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, professor. A Polônia saudou, nesta quarta-feira, o compromisso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de estabelecer o quartel-general ali do 5º Exército na Polônia como a realização de um sonho antigo e é um claro sinal aí, de dissuasão à Rússia, de enfrentamento da Rússia. O que a gente pode dizer? Qual a conclusão que podemos chegar? É muito simbólica essa mudança, essa alteração de postura dos Estados Unidos, porque não só ele aumenta a presença militar na Europa, mas ele aumenta no leste europeu. A gente tem uma tensão envolvendo a Ucrânia, você também falou de Finlândia e Suécia, mas também há uma tensão em um passado recente envolvendo o ingresso de países do leste europeu, principalmente a Polônia, ou seja, é simbólica esta questão. Na entrada da OTAN, eles entraram há mais tempo do que a Ucrânia tentou agora. Então, que sinalização os Estados Unidos dá? Uma sinalização de aumento de presença, principalmente na região que sempre é mais disputada, mais contestada com a Rússia, que é justamente o leste europeu, e a Polônia é o país mais importante de toda aquela região. Então, é um aumento, sim, de tensões, é uma resposta americana a essa guerra da Ucrânia. Então, nós vamos ter continuamente decisões, atos praticados, tanto pelos Estados Unidos, como esse, de deslocamento de tropas e constituição ali de uma base adicional na Polônia, como também decisões que a Rússia vai tomar também em resposta a essa disputa geopolítica no leste europeu. Sem dúvida. A gente sabe que a inteligência americana atua, ali em relação realmente para descobrir ali quais seriam os movimentos da Rússia, claro, até mesmo da China. Isso é um claro sinal de que os Estados Unidos está muito preocupado. Nós tivemos aqui, os noticiários do mundo inteiro cobrindo essa guerra durante um tempo e paramos até de falar porque os ataques têm diminuído. Mas, na realidade, parece que há algum plano diferente aí da Rússia por trás. Seria isso porque os Estados Unidos decidiu agir dessa forma nesse momento? Uma tensão que a gente imaginava que essa guerra ela se resolveria em uma semana, veja só, e nós já temos aí meses de conflito, um conflito no meio da Europa, um conflito sangrento, que gerou quase 7 milhões de refugiados, 7 milhões de ucranianos que tiveram que sair do próprio país. Então, você tem uma situação ainda muito tensa. Então, essas decisões são sempre tomadas de um lado ou do outro, envolvendo principalmente os Estados Unidos e a Rússia, demonstram que a gente não tem aí um arrefecimento, um desaquecimento desse conflito. Então, ficam a todo momento essas duas partes, principalmente dando respostas. A China, ela começa a se envolver por quê? Ela tem interesses já opostos em relação aos Estados Unidos, ela tem interesses militares opostos à OTAN, e ela viu agora, nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, uma oportunidade de trazer para si uma proximidade em relação à Rússia. Eles têm uma fronteira muito grande, interesses que nem sempre foram comuns, mas que neste momento se tornam. E a Rússia ela tem procurado parcerias internacionais para tentar diminuir seu isolamento, já que por conta das sanções aplicadas pela Europa, Estados Unidos e Japão principalmente, ela ficou com poucas opções de comércio internacional com grandes potências, só com a China. Então, a grande potência que ainda tem relações comerciais com ela é a China. Então, para a Rússia e para a China, houve uma aproximação por interesses mútuos em se contraporem à OTAN, aos Estados Unidos, à Europa, e em relação à Rússia, que
que ficou sem opções internacionais econômicas relevantes, tendo aí mais do que nunca necessidade de fazer comércio e buscar investimentos chineses. Então, essa guerra também trouxe essa reaproximação entre a Rússia e a China. Você acredita que a Rússia, depois desse envolvimento aí da Finlândia, né, e é claro da Suécia também com a OTAN, que pode entrar definitivamente aí para a OTAN, e já esse movimento dos Estados Unidos pode fazer a Rússia recuar ou ela vai cumprir as suas promessas de ataque? Não vai haver recuo. E também é interessante, né, que o que poderia fazer com que houvesse algum tipo de recuo seriam principalmente as sanções internacionais. Elas estão sendo muito severas e continuam. A gente acompanha que agora os Estados Unidos e muitos países, muitos estados, tomaram uma decisão de restringir ou até mesmo de proibir a importação de ouro da Rússia, que é uma exportação muito representativa em termos de valores para aquele país. Então, as sanções elas continuam, só que elas não têm gerado o efeito de fazer com que a Rússia recue. E as sanções, aqui se a gente pegar historicamente, elas não geram bons efeitos onde elas são aplicadas. A gente tem o caso do Irã, da Coreia do Norte, que continua com o programa nuclear e está sob sanções internacionais. Tínhamos o caso do Iraque. Então, às vezes, o efeito é o contrário. O país que sofre as sanções sente-se ainda mais motivado a tomar decisões que afrontem os países que aplicam sanções. E a população da Rússia, ela corre o risco, a gente corre o risco de ter essa população, ao invés dela ir contra o governo russo por causa da guerra, ela ter o entendimento que os seus problemas são causados justamente pelas sanções. Então, a população russa, talvez, comece a ficar ainda com mais restrições ou mais críticas ao Ocidente. Então, esse projeto todo de pressionar a Rússia, principalmente pelas sanções, como eu mencionei, não tem gerado bons resultados. Então, infelizmente, a Rússia vai continuar aí nesse conflito até atingir os objetivos mínimos que ela tem em relação à Ucrânia. Então, sanções, pressões não têm gerado o resultado que o Ocidente espera. Provavelmente o que seja realmente necessário é uma grande e ampla negociação para a gente acabar com esse conflito. Pela pressão, infelizmente, não tem funcionado. Em relação ali à Finlândia, à Suécia, a Rússia já tinha dito, né, que se eles entrassem para a OTAN, iria ali ter uma retaliação. Pode ter um ataque a esses dois países? É improvável, porque o que acontece? Você tem a Suécia e a Finlândia, que são países com uma população pequena, muito menor que a Ucrânia, mas são países muito mais ricos e muito mais organizados, inclusive militarmente. Óbvio que enfrentar a Rússia não é para qualquer um. Somente os Estados Unidos têm poderio militar de entrar numa guerra grande com a Rússia. Qualquer outro país, ele tem desvantagem, mesmo que a gente pegue países até mais desenvolvidos militarmente do que Rússia, do que a Finlândia e que a Suécia. Mas, de qualquer forma, são países organizados com equipamentos modernos. Então, a Rússia teria muitas perdas numa eventual invasão. Além disso, como eles estão ingressando na OTAN, não ingressaram ainda, a OTAN pode interpretar como uma ofensa a si própria. Então, ela pode interpretar que, mesmo eles não tendo ingressado ainda, que eles precisariam de algum tipo de apoio num processo de ingresso. Então, a Rússia teria ali muito mais problemas militares nesse contexto. E, por último, e é pouco lembrado e é importante, tanto a Finlândia quanto a Suécia, eles fazem parte do bloco europeu. E o bloco europeu, ou seja, os outros países da Europa, aí a gente tem França, a Alemanha, ou mesmo a Inglaterra não fazendo parte mais do bloco europeu, ela entende que faz parte daquele contexto, que eles entendam que é uma invasão à Europa, que é uma invasão a dois países que são membros aí do bloco europeu e que todos eles estariam envolvidos. Então, a Rússia internacionalizaria a guerra, enfrentaria dois países pequenos, mas bem organizados militarmente, enfrentaria a OTAN, que tentaria armar melhor esses países, e principalmente os outros estados da Europa Ocidental poderiam interpretar
que seria, na verdade, um ataque à Europa Ocidental e que todos eles deveriam ajudar esses países. Então, eu acredito que é improvável, porque a Rússia entrar num padrão, num conflito com esses dois países, seria algo muito mais extenso, muito mais custoso. Então, por esses motivos é que eu acho que é improvável. Em que consiste esse novo conceito estratégico, né, da organização que foi divulgado? É que a OTAN ela ficou numa situação interessante, né, mas uma situação, assim, digamos, de falta de propósito quando acabou a União Soviética. Ela foi criada com o objetivo de juntar, de aliar os estados, os países que eram ligados aos Estados Unidos, então principalmente países europeus, e que eram contra a União Soviética. E a União Soviética, pelo seu lado, não tinha, né, uma organização como a OTAN, mas tinha o Pacto de Varsóvia. Então, ela se aliava também aos estados sobre os quais ela tinha influência, inclusive vários desses do leste europeu aí que a gente tem acompanhado. Então, naquele momento, havia um propósito, era ser contra o bloco soviético. Era uma divisão do mundo, digamos assim. E a OTAN, ela tentava proteger uma parte desse mundo sob a influência americana. Acabou a União Soviética, acabou o propósito inicial. Então, ela entrou, digamos assim, numa crise existencial. Então, ela está rediscutindo o seu papel. E o seu papel não é somente agora enfrentar a Rússia, né, que a Rússia novamente tentou reconquistar uma parte do poder da União Soviética, mas você tem outros atores agora no momento. Ela vai começar também a se contrapor à China. A China é a segunda maior economia do mundo, tem crescido muito, tem investido muito em forças militares e está entrando em conflitos comerciais e tem interesses que já são conflituosos com relação aos Estados Unidos. Então, a OTAN ela está rediscutindo contra quem ela está se opondo, digamos assim, no mundo. Então, este é o novo momento. E a China e a Rússia fazem parte dessa discussão como aqueles que se contrapõem. Você tem outras questões no mundo todo, né, mas os principais estados, os principais países que a OTAN entende que tem que enfrentar, digamos assim, são Rússia e China. Sem dúvida. Para terminar, a colocação ali da China como uma ameaça atrapalha também as relações comerciais, né, tanto da Europa quanto os Estados Unidos, ou são mundos completamente diferentes? Bom, certo, né, na lógica, quando você cria um sistema de sanções, né, que é organizado por tantos países, veja só, né, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Coreia do Sul, a Europa Ocidental inteira. Então, assim, você tem muito peso nessas sanções. Então, o que se busca, geralmente, nesse tipo de situação, quando você tem um agressor, e a Rússia é um agressor, a Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia não tinha motivos para invadir a Ucrânia. A Rússia tem justificativas que servem a ela, mas a Ucrânia não praticou nenhum ato que justifique ter sido invadida. A Rússia ter interesses seus que ela entende que não estão sendo atendidos, não justifica ela ter invadido. Então, ela é um Estado agressor. O certo seria o mundo inteiro aplicar sanções contra a Rússia e criticá-la. A China não entrou nesse jogo. A China está se aliando. Então, a nossa lógica seria, já que a China não se contrapõe à Rússia e a Rússia é um agressor, a China também deveria sofrer sanções. Só que o mundo, nessa crise econômica, nessa recuperação pós-pandemia, e com um monte de problemas como a gente tem inflacionários, que não é somente um problema brasileiro, é um problema mundial, como é que agora o mundo todo, que está se contrapondo uma grande parte à China, a Rússia, vai agora também se dispor com a China? Então, eles não vão entrar nesse problema. Eles vão continuar mantendo relações comerciais com a China, mesmo a China apoiando a Rússia. Fere um pouco essa lógica, mas se a gente pensar em termos econômicos, para esses países que estão contra a Rússia, entrar num conflito, não militar, né, mas um conflito econômico com a China, que é a segunda maior potência econômica do mundo, e é quem está mais crescendo até agora, significa mais prejuízo ainda para eles. Por esse motivo que a China deve ser poupada de qualquer tipo de retaliação comercial. Sem dúvida, professor, eu gostaria de ficar conversando uma hora aqui, porque esse assunto é muito interessante, você fala muito bem, mas muito obrigada pela sua participação. Espero novamente ter você aqui no RF News.
Fico à disposição e parabenizo novamente a qualidade do seu programa. A gente sempre acompanha. Muito obrigada, excelente noite.